Você já sentiu como se estivesse esperando há muito tempo pelas promessas de Deus, mas nada acontecesse? Já se perguntou por que algumas portas continuam fechadas? Por que certos sonhos parecem inalcançáveis, mesmo quando você ora e busca a Deus? Pode ser que, sem perceber, você esteja adotando atitudes que estão atrasando ou até mesmo impedindo o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. E o pior é que essas atitudes muitas vezes são sutis, passam despercebidas e parecem inofensivas, mas podem ser exatamente o que está afastando você do plano de Deus. Hoje vamos revelar essas 7 atitudes e ajudar você a se alinhar novamente com a vontade divina. Assista até o final, porque cada ponto pode ser exatamente aquilo que está impedindo o seu avanço espiritual. E se você gosta de conteúdos que fortalecem sua fé, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Isso não custa nada para você, mas nos ajuda a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. E ao final deste vídeo, estarei fazendo uma oração por você. Não saia daí. Pare por um momento e faça a si mesmo esta pergunta: será que minhas atitudes estão realmente alinhadas com o que Deus quer para mim? Porque a verdade é que a promessa de Deus não falha. Ele não mente e não atrasa. Se algo parece não estar acontecendo, talvez não seja porque Deus se esqueceu de você, mas porque algo dentro de você precisa ser ajustado. E muitas vezes nós nos tornamos nossos próprios inimigos, impedindo o mover de Deus sem nem perceber. Você já viu alguém cavar um buraco e, sem perceber, ir se enterrando pouco a pouco? É exatamente isso que acontece quando alimentamos comportamentos que nos afastam da vontade de Deus. A promessa está lá, preparada, mas algumas atitudes nos puxam para trás, nos fazem andar em círculos e nos impedem de avançar. O povo de Israel deveria ter chegado à terra prometida em poucos dias, mas levou muitos anos. E por quê? Porque tinham hábitos e comportamentos que os mantinham longe do cumprimento das promessas de Deus. Hoje, Deus quer abrir seus olhos para que você veja onde pode estar errando. Então, abra seu coração e reflita sobre cada ponto que vamos falar. Primeira atitude: a falta de fé verdadeira. Muitas pessoas dizem que creem em Deus, mas será que essa fé realmente sustenta a sua caminhada? A fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar nele em todas as áreas da vida, mesmo quando não vemos nada acontecendo. O povo de Israel viu milagres incríveis, mas sempre que enfrentavam dificuldades, duvidavam, murmuravam e temiam. Por isso, muitos deles nunca entraram na terra prometida. Se você tem duvidado das promessas de Deus, se o medo tem tomado o lugar da sua confiança, então você está se afastando do cumprimento daquilo que Ele tem para você. A promessa exige fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda atitude: a murmuração constante. A murmuração é um veneno silencioso que destrói nossa comunhão com Deus. Toda vez que reclamamos, estamos, na verdade, questionando a soberania de Deus. O povo de Israel murmurava o tempo todo. Reclamava da comida, do caminho, das dificuldades. Mesmo vendo milagres, nunca estavam satisfeitos. Quantas vezes reclamamos do tempo de espera? Quantas vezes falamos que Deus parece distante? Mas será que estamos de fato confiando ou apenas murmurando? A murmuração afasta a presença de Deus e nos impede de ver o que Ele já tem feito em nossa vida. A murmuração não é apenas um hábito ruim, mas uma verdadeira barreira espiritual. Ela demonstra uma falta de confiança no agir de Deus e pode nos afastar completamente das promessas que Ele tem para nós. Quando murmuramos, estamos, na verdade, dizendo que Deus não está fazendo o suficiente, que o plano dele não é bom o bastante, que o tempo dele não é o ideal. E isso fere a comunhão que temos com Ele. O povo de Israel experimentou a provisão diária de Deus, viu milagres extraordinários como o mar se abrindo, a água brotando da rocha, o maná caindo do céu, mas ainda assim eles murmuravam. Eles não conseguiam enxergar o cuidado de Deus porque estavam sempre focados no que não tinham, no que queriam do jeito deles. E esse é um perigo que todos nós corremos. Quando olhamos mais para o que falta do que para o que já temos, quando comparamos nossa vida com a de outras pessoas e sentimos que Deus está sendo mais generoso com os outros do que conosco, abrimos a porta para a insatisfação e para a murmuração.
Terceira atitude: a impaciência e o querer agir na força humana. Abraão recebeu uma promessa, mas em certo momento, achou que precisava ajudar Deus a cumprir aquilo. O resultado? Ele teve um filho com uma serva, mas esse não era o plano original de Deus. Muitas vezes, a promessa se atrasa porque queremos resolver as coisas do nosso jeito. Quando tentamos forçar algo, acabamos criando problemas desnecessários. O tempo de Deus não é o nosso, e a impaciência pode nos levar a tomar decisões erradas, afastando-nos do plano perfeito do Senhor. A impaciência nos faz acreditar que Deus está demorando, quando na verdade, Ele está preparando tudo no tempo perfeito. Quando tentamos resolver as coisas por conta própria, acabamos criando atalhos perigosos que podem nos afastar do plano original de Deus. Abraão e Sara tentaram apressar a promessa e colheram consequências que duraram gerações. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas porque achamos que Deus está demorando demais? Se você tem sentido ansiedade sobre o futuro, lembre-se de que a promessa de Deus não falha, mas ela acontece no tempo dele. A espera pode ser difícil, mas também é um tempo de preparação. Enquanto você aguarda, Deus está trabalhando em você, moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e organizando tudo para que, no momento certo, você esteja pronto para receber o que Ele tem para a sua vida. A impaciência pode levar você a agir por impulso, mas a fé ensina a esperar com confiança. Em vez de tentar forçar as coisas, entregue tudo nas mãos de Deus. Descansar no Senhor não significa ser passivo, mas confiar que Ele está no controle. Quando você aprende a esperar no tempo certo de Deus, a promessa chega e traz paz, porque foi Ele quem fez acontecer. Quarta atitude: a desobediência aos princípios de Deus. Deus nos dá mandamentos não para nos limitar, mas para nos proteger e nos conduzir ao melhor caminho. Mas quando escolhemos ignorar a voz de Deus, estamos automaticamente nos distanciando da promessa. Saul perdeu o trono porque escolheu fazer as coisas do seu jeito em vez de obedecer completamente a Deus. Não basta querer a promessa, é preciso andar no caminho certo para alcançá-la. Pequenas concessões levam a grandes consequências. Você tem sido obediente à palavra de Deus em todas as áreas da sua vida? A desobediência, muitas vezes, começa de forma sutil. Pequenas concessões, decisões que parecem inofensivas, mas que pouco a pouco nos afastam da vontade de Deus. Saul perdeu o trono não porque cometeu um pecado escandaloso, mas porque escolheu obedecer a Deus pela metade. E quantas vezes fazemos o mesmo? Dizemos que seguimos a Deus, mas ignoramos certos princípios porque parecem difíceis ou porque achamos que não fazem tanta diferença. Mas a verdade é que obedecer parcialmente ainda é desobedecer. Deus não nos pede perfeição, mas Ele busca um coração submisso, disposto a andar em retidão. Se queremos viver as promessas de Deus, precisamos alinhar nossa vida com a Sua palavra. Não adianta querer a bênção sem seguir os caminhos do abençoador. Se em alguma área da sua vida você tem negligenciado a voz de Deus, este é o momento de corrigir o caminho. A obediência abre portas, traz favor e nos aproxima do cumprimento das promessas divinas. Escolha hoje andar em total fidelidade, porque Deus honra aqueles que o obedecem de todo o coração. Quinta atitude: a falta de perseverança na oração. Jesus contou a parábola da viúva insistente para nos ensinar sobre a importância da perseverança na oração. Muitas pessoas oram por algo e, quando não vêm resposta rápida, desistem. Mas será que não é justamente a persistência na oração que está faltando para que o milagre aconteça? Deus quer ver sua constância, sua fé firme, sua dependência total nele. Se você tem deixado de orar, se sua busca esfriou, então talvez isso esteja atrasando a promessa. A oração não é apenas um pedido a Deus, mas um relacionamento constante com Ele. Muitas vezes, desistimos de orar porque não vemos resultados imediatos, mas Deus trabalha nos bastidores, moldando nossa fé e preparando o caminho. Imagine se Elias tivesse desistido de orar pela chuva na sexta vez que seu servo voltou sem nenhuma nuvem no céu. Mas ele perseverou, e na sétima vez, o sinal da resposta apareceu. A perseverança na oração prova nossa confiança em Deus. Se você tem esperado algo e ainda não viu resposta,
continue orando. Deus não se esqueceu de você. No tempo certo, a resposta virá, e você verá que valeu a pena confiar. Sexta atitude: o apego ao passado. Muitas pessoas não conseguem entrar no novo de Deus porque ainda estão presas ao velho. A esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. O que isso nos ensina? Que olhar para trás pode nos paralisar. Se você ainda vive preso a mágoas, ressentimentos ou lembranças de um tempo que passou, então talvez esteja impedindo a promessa de Deus de se cumprir na sua vida. O passado pode ser uma prisão invisível quando nos prendemos a erros, dores e até mesmo a momentos bons que já se foram. Deus sempre tem algo novo para aqueles que confiam nele, mas se ficamos olhando para trás, deixamos de enxergar o que ele está fazendo agora. O apóstolo Paulo disse que esquecia das coisas que ficaram para trás e prosseguia para o alvo. Isso significa que, para viver as promessas de Deus, precisamos deixar para trás o que não faz mais parte do nosso propósito. Se Deus já fechou uma porta, pare de tentar abri-la de novo. O que Ele tem para você está adiante, não atrás. Liberte-se do passado e siga firme para o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Sétima atitude: não viver em santidade. A santidade não é um peso, mas um caminho de aproximação com Deus. A promessa de Deus não se cumpre em um coração dividido. Se você tem permitido pecados ocultos, hábitos que não glorificam a Deus, então isso pode estar impedindo o agir do Senhor. Deus chama você para um nível mais alto, para viver uma vida de pureza e entrega. Quanto mais perto de Deus, mais perto da promessa você estará. A santidade não é um peso, mas um chamado para viver mais perto de Deus. Muitas vezes, achamos que pequenos desvios não fazem diferença, mas cada escolha que nos afasta da vontade de Deus nos distancia também das suas promessas. Sansão perdeu sua força porque brincou com o pecado, achando que sempre teria a unção de Deus sobre ele. Mas chegou um momento em que o Espírito do Senhor se afastou e ele nem percebeu. Isso mostra que quando negligenciamos a santidade, corremos o risco de perder a presença de Deus sem perceber. Se queremos viver o melhor de Deus, precisamos escolher diariamente andar em retidão, rejeitando tudo o que nos afasta dele. A santidade nos aproxima das promessas e nos mantém firmes no caminho certo. Se alguma dessas atitudes falou ao seu coração, saiba que Deus está dando a você uma chance de corrigir os caminhos. Ele quer cumprir as promessas na sua vida, mas você precisa estar alinhado com a vontade dele. Se você crê que Deus ainda tem promessas para a sua vida, comente: eu confio nas promessas de Deus. Vamos orar. Senhor, hoje reconhecemos que muitas vezes temos nos afastado da tua promessa por nossas próprias atitudes. Perdoa-nos pela falta de fé, pela murmuração, pela impaciência e pela desobediência. Ajuda-nos a confiar no teu tempo, a perseverar na oração e a viver em santidade. Queremos estar alinhados com a tua vontade para que possamos viver tudo o que preparaste para nós. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Deus tem mais para a sua vida.